Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje vamos conversar sobre algo sobre a mente. Por que a gente quer sempre ter razão? Ou então, por que a gente tem essa necessidade que eu sempre estou certo ou você está errado? Não quer admitir que a gente está errado, né? Qual é o fundo emocional por causa disso? Então, primeira coisa, quando aquelas pessoas sempre querem ter razão, psicologicamente ele quer ter o controle. Por exemplo, a mulher sempre quer ter razão, o seu chefe sempre tem razão. É muito difícil a hierarquia, né? Você derrubar seu chefe sabendo que você tem razão, mas dificilmente ele admite. Tá na dúvida sempre, é bom deixar seu chefe que sempre tem razão, né? É essa questão de você não precisa ter tanto razão, se coisa não é importante, deixa outro que tem razão, né? Prefiro ser mais feliz, porque principalmente aquelas pessoas ciumentas. Imagina sua esposa, seu namorado é muito ciumento, essa ciúme quer ter o controle, né? É bom que a pessoa saber que na verdade ninguém controla nada, então é bom renunciar a esse controle. Se você é uma controladora, se você sempre quer dar razão, pensa isso. Será que você necessita dessa controle todo, né? É melhor dividir com Deus, metade para você, metade para Deus. Tem coisas que a gente não tem controle, mesmo, né? Você briga, tem razão, e aí estraga o relacionamento, né? Então faz, não estava certo, não te falei que eu estou certo. Você cria um conflito desnecessário. O outro, quem gosta muito de ter razão, normalmente sofreu uma rejeição na infância. Provavelmente ele tem uma rejeição da mãe, ou uma rejeição da família, do pai. Então, essa rejeição, para vingar a rejeição, é a aceitação. Então, a pessoa quer ser aceito. Então, quando você fala que está errado, ou você não tem razão, não é bem assim, é que você não está aceitando a opinião da pessoa. Então, quando a pessoa tem necessidade, é que a pessoa tem muita necessidade de debater, de discutir que eu tenho razão, na verdade, ele simplesmente quer aceitar, que é uma aceitação, né? Então, o que você faz? Quando você percebe disso, que a pessoa tem necessidade de ser aceito, melhor não tentar ter razão, tá? Deixa a razão para o outro, é mais fácil de você aceitado pelo outro. Outra é que a nossa sociedade, na natureza não tem essa de você acerta ou errado, tem razão ou não. Na natureza, Deus aceita todos. Então, existe todo tipo de plantas, todo tipo de animais. Isso que o ser humano começa a ter essa inteligência, tem esse julgamento, né? A sociedade sempre queria colocar algumas regras, algumas normas. Diante dessas regras e normas, a gente cria o que é certo, o que é errado. Se você está sozinho no mundo, não tem. Se você quer fazer xixi na árvore, se você quer jogar no chão a água, né? Você quer andar pelado, tá tudo certo, porque só tem você e o outro são as plantas. Agora, quando tem mais de uma pessoa, a pessoa pode se sentir ofendida. A sociedade tem regra, então existe essa regra, existe essa certo ou errado. Então a gente consegue ter, começamos a ter essa percepção, começamos a ter esse julgamento, né? Esse julgamento, essa percepção, o que é certo, o que é errado. Uma criança em cima de 7 anos, já tem 9 anos, a gente começa a ensinar o que é certo ou errado. Na verdade, tem que ensinar bem antes para a criança saber que o que é certo ou errado. Senão, né, não tem essa... Até animais, quando você até estraga a cachorro, você cria um condicionamento para não fazer aquilo, né? Quando faz aquilo, né? Esse tipo de combinação, então, cria. Por isso que a gente já está acostumado que tem a regra, que é certo ou errado, e cria nessa julgamento. Não é só isso, né? Quando você pensa muito certo ou errado, você cria dificuldade para você mesmo. Tem autocrítica, acaba de perdendo a flexibilidade a você mesmo. Tem outra parte, quando você fala certo ou errado, bonito ou feio, você está falando de uma perspectiva. Isso é muito... Pessoal, quando você olhar a projeção dessa objeto, você vê o quadrado, não é? Ou retangular, é algo quadrado, certo? Tá. E quando você olhar nesse lado, ele é redondo, tá vendo? Né? Então você fala assim, o redondo e quadrado não tem nada a ver, mas é o mesmo objeto, é a mesma coisa você discutir com dois partidos diferentes, sempre vai estar diferença, porque você está olhando ângulo diferente. Então, deixa de discutir dessas coisas. Se você percebe que a pessoa está num ângulo diferente de você, não adianta discutir. Então você fala, tudo bem. Talvez você tenha razão no seu ângulo de observação. Para você tentar respeitar, né? O mais importante é respeitar o outro, a opinião do outro, para
não entra nesse conflito, nesses confrontos, os casais brigam, mataram o Lázaro, mas por que matou? Por que... Aí começa a discutir. Gente, cada um pode ter uma razão no seu lado, no seu ângulo, cada um de sua perspectiva, né? O outro é a sociedade humana, quando a gente vive coletivamente, a gente tem orgulho na alma, tem dignidade, a gente tem necessidade de ser reconhecido. Então, quando você sabia que você tem razão, mas não precisa discutir, mas a gente quer discutir às vezes, a gente quer ser reconhecido, né? Isso aí é que quando você é um sentido de reconhecimento, de gratidão. Por último, que razão certo ou errado é o valor social, né? Quando sempre, principalmente debate em público, a pessoa sempre quer ter razão. Parece que quando você consegue, né, convencer o outro que você está certo, parece que aumenta o seu valor social, né? Seguidores, sempre tem gente, coisas polêmicas, né? A pessoa levantar questões, né, para ter razão, para cada um pode ter sua opinião, né, ponto de vista, na verdade. Mas a sensação de que você precisa ter razão para sustentar a sua posição. Na verdade, não necessariamente. Você tem um valor social mesmo pela contribuição da sociedade. Tudo que você contribui à sociedade, você tem um valor social. Está ajudando o outro, fazendo o mundo melhor, compartilha essas informações, você é criador de conteúdo, né? Não precisa simplesmente ter razão, mesmo porque a ciência, a observação, são evolutivos. Então, conforme que você evolui, você pode ter mais observações, mais evolutivo. Então, quando você tem uma mente mais aberta, né? Espero que todo mundo tenha essa atitude, tenha uma mente mais aberta, tentar pacientemente observar se a pessoa tem um problema de rejeição, queria ser aceito, ou a pessoa, né, tem uma carga maior, que ele tem razão, se a pessoa tem mais vaidade, então você pode observar. Eu acho essa harmonia na sociedade é muito mais importante do que você tem razão. Bom, comenta a sua opinião aí embaixo, né, para a gente compartilhar com outras pessoas e o que você acha dessa questão, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.